Ele é forte, resistente, inteligente e simpático. Trabalha muito bem em grupo, mas consegue sobreviver sozinho se for necessário. Tô falando do lobo? Claro que não. Tô falando daquele que se tornou o símbolo do Brasil. Aquele que poderia facilmente substituir a onça pintada na nota de 50. O animal símbolo do lar brasileiro, o nosso querido cachorro caramelo. E nesse vídeo eu vou te contar a sua saga, desde os seus grandes ancestrais até o seu surgimento e a sua presença nos dias de hoje. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra essa viagem na história do caramelo. Esse vídeo é um oferecimento de PBWare, a marca dos bonés e das camisetas que eu visto nos meus vídeos. E se você entrar agora no site pbwstore.com.br, todos os produtos estão com 10% de desconto no cupom Primeira Compra. Então não vai perder essa oportunidade, corre lá e aproveita. Tudo começa com os lobos. Inicialmente acreditava-se que os ancestrais dos cães domésticos atuais eram divididos na verdade em dois grupos. Segundo um artigo publicado em 2016 pela Universidade de Oxford, um dos grupos se concentrava na Europa e o outro no leste asiático. Para essa pesquisa, as raças originadas no Extremo Oriente traziam características genéticas diferentes daquelas raças do restante do mundo, o que apontava para duas domesticações diferentes que ocorreram simultaneamente, feitas a partir de grupos de lobos distintos. Já em outro artigo de 2018 da Universidade de Stony Brook, a tese dos dois grupos foi questionada, afirmando que todas as raças teriam derivado de um único grupo de lobos euroasiáticos entre 20 e 40 mil anos atrás. De uma maneira ou de outra, a história do caramelo começa quando esses cães originados de lobos começam a se aproximar dos seres humanos e desenvolver com eles uma relação de amizade e ajuda mútua. Os cães estavam interessados na comida deixada para trás pelos seres humanos, enquanto os humanos estavam interessados na proteção dada por esses animais. Mais tarde, quando o ser humano deixou de ser coletor nômade e se fixou para desenvolver a agricultura e o pastoreio, a força de trabalho dos cães se tornou algo mais valioso ainda. Além da proteção do grupo, a gente passou a ter um ajudante na lida diária. E com isso, a seleção artificial começou a acontecer. Cães com características mais fortes, com mais instinto de proteção e, ao mesmo tempo, mais eficiência no trabalho, começaram a ser mais cruzados. E assim, as primeiras raças foram surgindo. O Basenji, o cão sem latido, é um exemplo disso. Ele é considerado a raça mais antiga do mundo. Pinturas rupestres de 6.000 anos antes de Cristo, encontradas na Líbia, já mostravam a relação desses cães com os seres humanos. E a própria ausência do latido nessa raça já é algo bem curioso. Com exceção dos filhotes, lobos não latem. Em uma sociedade exclusivamente canina, não tem por que ficar latindo. Todos possuem a mesma capacidade auditiva e olfatória, então tá sempre todo mundo esperto. Mas quando os primeiros cães começaram a se aproximar dos homens, a capacidade de latir acabou sendo uma característica muito valorizada por nós. Afinal, a nossa audição e olfato até que são ok, mas nunca vão chegar nem perto do que é num cão. Então, ter alguém para avisar a aproximação de perigo com uma certa antecedência era algo muito importante. E como o Basenji passou por pouco ou nenhuma mistura genética desde a sua origem, que pode chegar até 10.000 anos atrás, ele acabou conservando essa característica primitiva. Apesar disso, são cães com uma necessidade de gasto energético gigante, muito ativos e curiosos, o que faz acreditar que foram selecionados muito mais para o trabalho do que para a proteção. O fato é que, depois de 30.000 anos de domesticação e cruzamentos, visando sempre as melhores características para cada necessidade, o mundo tem hoje entre 300 e 400 raças de cães. E esse número varia por conta de diferentes órgãos que reconhecem ou não as raças como sendo oficiais, mas o número gira ali por volta das 350 raças. E eis que chegamos no nosso querido caramelo. Na verdade, eles são definidos como SRD, sem raça definida, e por muito tempo foram chamados de vira-latas, por conta do seu hábito de fuçar no lixo das pessoas em busca de comida. Mas como e por que se tornaram cães com características tão especiais? No início, os cães domesticados eram usados em sua maioria para duas funções, proteção e trabalho. Com isso, as seleções de raças foram sempre destinadas para isso. Raças com personalidade muito forte, com muito instinto de proteção, muitas vezes até com características mais agressivas em se tratando de defesa de território. Passaram a ser cruzadas e selecionadas para uso de defesa de pessoas, residências, trabalho junto com guardas, enfim, defesa de terreno e quem tivesse dentro desse terreno. Um exemplo de raça antiga de cães de defesa é o mastim tibetano, uma das raças mais antigas do mundo e também considerada uma das mais ferozes. Dentro da sua linhagem, então, o pastor alemão, o terrier russo e o São Bernardo, todos com a mesma ideia de aplicação, proteção. Já as raças com mais resistência à fadiga, maior concentração, agilidade e persistência foram selecionadas para o trabalho, como o pastoreio, por exemplo. E nessa a gente tem o Border Collie, alguns pastores como o australiano e os boiadeiros, todas
linhagens criadas e selecionadas para o trabalho. Só que historicamente, no mundo todo, assim como hoje, ter um cão em casa significava mais uma boca para alimentar. E muitas vezes uma boca que comia muito mais do que os próprios moradores do local. E famílias de classes mais baixas não tinham condição de trazer um cão para dentro de casa. Mesmo porque, na maioria das vezes, grande parte das famílias não tinham nem bens para proteger, nem animais para pastorear. E nessa de selecionar as melhores características, aqueles que nasciam com as piores acabavam sendo abandonados. Sobreviver sozinho na natureza era difícil, porque aquele instinto de caça e sobrevivência herdado dos seus ancestrais já estava começando a se perder. Então a melhor alternativa encontrada por eles foi se manter perto de onde tinha gente, porque aí sempre sobrava uma comida aqui ou ali, um telhado para se abrigar da chuva ou do sol, e com isso as cidades foram ganhando cada vez mais desses moradores. E é aí que entra a seleção natural. O homem em si estava realizando a chamada seleção artificial, que não preza muito pelo pacote das melhores características, mas sim pelas características de interesse. Numa dessa, mesmo tendo genes de características muito boas, o animal acabava carregando genes também ruins, que não eram eliminados porque as características boas faziam com que as cruzas continuassem. Tinham ruins? Tinham, mas as boas acabavam compensando. Para eliminar genes ruins, muitos genes bons também teriam que ser eliminados no processo, e os criadores não estavam dispostos a isso. Já com o caramelo, a coisa era realmente natural. Eles se cruzavam nas ruas do jeito que bem entendiam, sem a interferência humana. E quando você tá numa situação onde o ponto principal é a sobrevivência, a beleza acaba sendo deixada de lado. Filhotes menos resistentes ao frio, cães menos resistentes a infecções, animais que não aguentavam muito tempo sem comida, todos eram naturalmente eliminados. E até hoje é assim que funciona. Se você vê um cão nascido e crescido na rua, debaixo de chuva e sol, se alimentando somente dos poucos restos que encontra, pode ter certeza que ele é bem mais resistente a doenças do que aquele cão de raça, que só se alimenta de ração balanceada e faz visitas frequentes a veterinário. Cães de rua com dermatite, infecção de ouvido, infecção de trato digestório, não vão se reproduzir com eficiência. Já aquele parceiro deles, zero bala, sem nenhum desses problemas, vai ter muito mais chances de reprodução e de deixar filhotes também tão resistentes quanto ele. Agora, se isso já acontece hoje, imagina antigamente, há 1000, 2000, 3000 anos. É uma seleção que não vem de hoje, e novamente, que não se importou nem um pouco com beleza. Mas por que a cor caramelo? Uma das teorias é que no processo de seleção de raças, a cor caramelo não era considerada uma característica tão boa assim. Provavelmente por ser uma cor, por exemplo, fácil de ver no escuro, o que já atrapalhava no processo de defesa de território durante a noite. E faz todo sentido quando a gente analisa a natureza e percebe que não existem lobos caramelo. Se na natureza não existe, é porque de alguma maneira a característica é ruim. E não que não existam cães caramelos de raça definida hoje, mas são raças criadas mais recentemente, com muito menos interesse na proteção e no trabalho. É claro que existem SRDs de todas as cores, mas por algum motivo os caramelos atraíram mais a simpatia do ser humano, e provavelmente pelo fato de as outras cores serem associadas a cães mais bravos ou mais inquietos, o que pode remeter a um cão que vai oferecer risco ou que vai dar muito trabalho. E assim o caramelo acabou caindo no gosto popular, sendo o SRD mais fofinho e mais simpático que existe. Do lobo ao caramelo, a saga canina passa por diversos momentos de superação e sobrevivência, mostrando que muito além da ação humana, esses cães foram moldados pela natureza durante anos e anos de exclusão. Eles continuam sendo a mesma espécie igual cães de raça definida, canis lupus familiares, mas com muito mais resistência às dificuldades desse mundão afora. A história do nosso querido caramelo fica por aqui. E se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e manda esse vídeo para alguém que também adora um caramelo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!